sou a Rafaela Ferreira e a gente vai começar uma série de entrevistas no Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Você vai conhecer um pouco mais desse universo tão rico de informações, de assuntos. E hoje a gente vai ter o primeiro episódio, já vou apresentar os nossos convidados muito especiais, os médicos que arrumaram um tempinho ali na agenda para falar de um papel tão importante que é os avós na criação dos netos. Doutora Márcia Rodrigues, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, vai ser uma tarde muito agradável. Também o doutor Roberto Debski, que é médico, psicólogo, obrigada pela participação. É um prazer estar aqui e sempre ajudando. Também a pediatra Tamires Neves, obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai falar de um tema que todos aqui são pais, menos a Tamires, que não é avó, mas o doutor Roberto e a doutora Márcia são. A gente falando um pouquinho na questão do papel dos avós na criação dos netos. Doutora, vou até começar com a senhora. Você como avó, como enxerga essa questão ali, criação, quando está com os pais, quando está com os avós, como é que funciona? Eu acho que a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai se preparar para ser avó é que primeiro a gente tem que criar os filhos. Porque, na verdade, são os nossos filhos que vão criar os nossos netos. Então, se a gente não der uma boa criação, uma boa educação, uma boa formação para os nossos filhos, porque eles é que vão ser os maiores exemplos, os que vão estar realmente junto dos nossos netos. Então, acho que antes da gente pensar na formação dos netos, pensar nos filhos, né? Então, mesmo você aí que ainda não é avó, você já vai pensando em ser avó, porque você tem que pensar lá no seu neto, lá na frente, e a importância que vai ter esse teu filho no futuro desse teu neto, né? Até aproveita e conta pra gente um pouquinho. Quantos filhos você tem? Quantos netos? Eu tenho 3 filhos, 3 netas e um neto que vai nascer agora em novembro. Então é super importante. Eu não consigo estar perto deles o tempo todo. A gente vai conversar sobre isso, né? Sobre a questão de hoje os avós trabalharem, terem seus compromissos, sua vida própria. Então, é muito importante que eu confie nos meus filhos para criar as minhas netas e o meu neto que vai chegar, né? Então, essa é muito importante. Mas eu, sempre que eu posso, eu estou junto com eles, junto com elas. E eu sinto que o nosso papel é extremamente importante, principalmente na parte emocional. Então, o doutor Roberto Debski também, ele é médico, psicólogo, até queria que o senhor falasse um pouquinho quantos filhos, quantos netos, e como que uma faculdade ajudou na questão da outra, principalmente até em relação às questões pessoais. Eu tenho 4 filhos e 2 netos, um neto e uma neta, e fazer a medicina primeiro, a psicologia depois, para mim foi algo natural, porque eu gosto muito de estudar e para conhecer também a respeito de pessoas. A gente lida com pessoas. Então, essa minha visão é que saúde física e emocional são uma coisa só, e uma interdepende da outra, né? Então, isso é bom, claro que para criação, eu tive filhos muito cedo, no primeiro casamento, e depois no segundo já, numa outra fase, né? Então, eu tive filho aos 21 e depois tive filho aos 41, né? Então, são fases bem distintas, e claro que a gente também tem a questão da experiência, que a gente vai aprendendo. Então, claro, não é só o estudo, mas é a própria vivência, né? Você ser pai, em várias épocas, e ser avô também, e ter essa experiência, porque o papel, a função dos avós é diferente da função dos pais, né? Os pais é que vão criar e educar os filhos. Os avós, eles são um apoio, um suporte, né? Eles trazem um conhecimento, uma experiência que pode auxiliar muito, mas é importante que cada função seja bem definida, até para não ter os conflitos, como a gente vai conversar sobre isso também. Doutora Tamires Neves, mamãe de primeira e última viagem ou vai ter mais? Olha, talvez última viagem. E é isso que a doutora Márcia estava falando também, né? O quanto que o nosso trabalho hoje em dia também exige da gente, né? O quanto a gente acaba tendo uma parte da vida voltada só para a medicina, e aí a gente coloca muito, né? Quanto a gente vai ter disponível para ser mãe, quanto a gente vai ter disponível para ser médica. Mas, por enquanto, um só, José Mateus, daqui com 3 aninhos agora. E até você, pediatra, você contava antes, quando a gente falava nos bastidores, que muitas pessoas te procuram por você ser mãe. Como você entende esse acolhimento? Será que porque também tem essa questão das dores, que a gente fala não só físicas, mas emocionais também, que muitas vezes envolvem a saúde de um filho e, posteriormente, o relacionamento com os avós? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, eu acho que a consulta, ela acaba se tornando... A gente compartilha, né? A gente compartilha ideias, a gente compartilha a nossa rotina. Então,
eu acho que eles acabam entendendo que por eu ser mãe, eu vou conseguir também estar no outro lado, né? Então, assim, como que foi a sua noite a real, né? Não o que tem ali no livro, o que a gente aprende em cursos, mas assim, como foi a sua vivência? Como você conseguiu passar por esse momento? Principalmente em puerpério, né? Aquele primeiro momento que é muito de viver na pele aquilo mesmo, para você entender o quanto aquilo é grande, o quanto demanda de nós, e assim, eu acho que elas acabam se sentindo um pouco mais acolhidas, né? Eu acho que é tentar viver exatamente a mesma coisa que elas estão vivendo. Então eu falo, tem consulta que nem parece consulta, né? Tem consulta que é conversa, tem consulta que é muito mais um bate-papo e tentar tornar as coisas um pouco mais leves. Essa questão também de quando eles retornam ao trabalho. Então eu tive até essa semana uma mãe que chegou na consulta super nervosa porque tinha que retornar ao trabalho, então ela saiu da consulta, ela até me mandou uma mensagem, ela falou, nossa, muito obrigada por ter tornado esse momento mais leve, porque até por ser médica, eu retornei ao trabalho muito cedo, né, eu retornei ao trabalho com 3 meses no Mateus. Claro que por ser consultório, tinha uma agenda um pouco mais flexível, eu tenho o benefício de ter essa agenda mais flexível, que algumas mães não conseguem ter isso. Tem aquele tempo de licença maternidade estipulado, tem um tempo de horas por dia que tem que ser trabalhadas, né? E eu tive, graças a Deus, essa oportunidade de conseguir tornar isso mais flexível, mas retornei muito cedo. Então, na hora que também a gente compartilha isso, fala, não, olha, mas deu certo, eu fiz assim, eu chegava a tal hora, eu aumentava a tal hora, eu fazia dessa forma. Ela mandou essa mensagem e falou, nossa, obrigada por ter deixado esse momento um pouco mais tranquilo para eu enfrentar, sabe? E são essas experiências até que eu queria falar com vocês a respeito disso. Vocês são pais, avós, só que como que foi lá no começo, quando vocês faziam faculdade, vocês tiveram os filhos na faculdade, como é que foi o papel dos avós ali para ajudar nesse início, nessa jornada? Então acho que essa é a primeira coisa, né? A gente tem que saber que a gente é capaz disso. E os pais hoje estão precisando dessa autoestima, de saber que eles são capazes. Porque o que acontece? Quando eles se acham não capazes, e isso infelizmente está dentro do que a gente falou de formar os filhos, eles acabam terceirizando totalmente a criação dos filhos para os avós, que a gente estava conversando, né? Eles acham que é obrigação dos avós de cuidar, e na verdade não é isso. Então, no meu tempo, eu acho que o Roberto também, nós assumimos muito essa parte da maternidade e eu tive pouca colaboração dos avós. Eu acho que é até bastante semelhante ao que acontece hoje de mim com os meus filhos. Como foi essa história? Você ficou grávida quando? Na faculdade? Na faculdade, no 4º ano. Eu me formei grávida do 3º filho. Nossa! Eu estava em São Paulo, os outros avós moravam no interior de São Paulo, os meus pais aqui em Santos, né? Então, a gente tinha que se virar e cuidar disso e fizemos isso muito bem. Mas o que eu vejo hoje no consultório, Tamires, eu não sei se você vê também, é muita terceirização. Ou seja, eu chego lá e pergunto assim, o que seu filho comeu hoje, né? O que ele almoçou? Que faz parte do diário alimentar. E a mãe virar para o filho e falou, o que você comeu, filho? Eu não sei, né? Quer dizer, e aí quando o filho está obeso, por exemplo, eu falo qualquer coisa, a culpa é da minha mãe. Que é a minha mãe que dá essas comidas. Eu falo assim, mas escuta, se você acha que a sua mãe não é competente o suficiente para cuidar do seu filho, então não deixe com a sua mãe. Arrume outra maneira, mas a responsabilidade é sua. Então, o que eu estou sentindo muito é isso. Terceirização da culpa. Terceirização da responsabilidade, que eu acho que é diferente da culpa, porque nós temos uma responsabilidade na criação dos filhos, né? E agora, eu pude contar com elas, com as 2 avós, em momentos muito importantes. Sim. Então, por exemplo, tá nascendo um segundo filho de ficar com o mais velho, né? Ou vai viajar, por exemplo, eu cheguei a fazer curso no exterior, minha mãe ficou com os 3 filhos meus, mais a empregada, enfim. Então, 40 dias. Então, foram momentos específicos que foram muito importantes, né? Ou então, por exemplo, você estava ainda no interior e eu ainda dava plantão, não era só consultório, e fazia sala de parto, e às vezes era 2 da manhã, ia nascer bebê, e você faz o que com os filhos? Cheguei a acordar às 2 da manhã, botar os 3 dentro do carro e despejar na casa da outra avó, né? E quer dizer, se não tivesse esse local, esse lugar de aconchego, como é que a gente ia sobreviver a esse momento, né? E são momentos de desespero, realmente, que se a gente não tem essa rede de apoio, ou com quem contar, essa mãe que você falou que foi voltar ao trabalho, é uma mãe que está assumindo essa responsabilidade, por isso ela está sentindo essa dificuldade de voltar.
Porque se ela não tivesse essa responsabilidade, se ela não tivesse assumido essa responsabilidade, ela não estava nem aí de voltar ao trabalho. Ela não sentiria essa carga. E com você, doutor, como é que foi essa questão? Porque, assim, muito se fala que a mulher tem essa carga, mas hoje em dia, acho que, principalmente lá atrás, os homens, eles eram mais participativos. Talvez até mais do que hoje. Como que funcionou para o senhor? Eu acho que hoje em dia os homens também são participativos, né? Então, a gente sabe que as gerações, as questões vão mudando também, né? Então, eu acho que é muito mais difícil para uma mulher que trabalha, né? Claro que o marido está junto, se ele, né, tá apoiando, tá compartilhando, mas para a mãe é mais difícil, porque a função da mãe ali naquele momento é fundamental, é mais importante, a amamentação e tudo mais, né? E o que a Márcia estava falando, eu vejo isso, né? Elas atendem as crianças e eu atendo muitas vezes esses avós, os pais, os avós, né? E já atendi muitas avós que, por exemplo, deixam de ter vida própria, então não faziam atividade física, se cuidavam e hoje estão com indicadores de saúde muito piores, porque agora ficam só cuidando dos netos, né? Então elas se sentem obrigadas, ou como se os filhos falassem que elas são obrigadas, e elas assumem isso e deixam até de cuidar da sua saúde. Então, em algum momento, isso vai repercutir tão negativamente que elas não vão poder nem mais cuidar. Isso é porque péssimo, você já tem uma pessoa que tem uma certa idade, não cuida da sua saúde, o que vai acontecer? A hora que ela ficar doente, não vai poder mais cuidar mesmo. Então, é muito importante olhar para essa questão, né? Os avós podem estar, se eles quiserem, se eles puderem estar ajudando, dando esse apoio, é muito importante, é fundamental. Não só por, tem que ficar aqui, vamos tomar conta agora. Não, até pela própria experiência, pela ligação emocional, por tudo que avós têm em relação à família, né? Todo esse papel é importante. Como eu falei antes, né? Eu tive 4 avós, né, vivos até os 17 anos. E foi, para mim, muito importante. Avós presentes, muito especiais, né? Então, a gente tem que saber que os avós estão ali, eles podem cumprir essa função, mas também não podem abrir mão da sua própria vida, porque eles já tiveram o seu papel de serem pais e cuidar dos filhos, não têm obrigação de cuidar dos netos. Até falando disso, né, a gente tem uma data que recentemente foi comemorada, 26 de julho, o Dia dos Avós, em alusão a São Joaquim e a Santana, que são os avós de Jesus Cristo. E o legal é que em outros países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, é dia 8 de setembro, é sempre o segundo domingo de setembro. É uma data que acaba sendo, claro, né, alusiva, comemorativa, mas tem também essa questão de ser uma homenagem. Como você falou, doutora, muita gente chega, acho que a preocupação número 1 deve ser o trabalho. Hoje em dia, todo mundo trabalha muito. E aí, esses pais que chegam no seu consultório falando: o que eu faço com meu filho? Com quem eu deixo? O que fazer? Como que você até dá essa orientação? Assim? O doutor até me fez lembrar de um caso na semana passada, que eu tava batendo papo ali com o paciente, ela já tem 2 filhos, e a avó veio junto na consulta. Eu gosto muito que os avós participem da consulta, e a avó veio junto na consulta, e aí eu brincando com ela, falei assim: e aí, né, você vai querer o terceiro e tal? A mãe não me respondeu, mas a avó na hora levantou assim e falou: não, ela não vai ter não. Então, assim, você imagina a sobrecarga também na avó, né? E aí a mãe brincando falou: não, o terceiro não dá pra ter não, porque a avó não aguenta. Tipo, brincando, assim. Então, realmente, né? Olha o tanto de... E essa mãe, ela trabalha fora. E a avó acaba assumindo muito esse papel do cuidado mais integral ali com a criança, né? Eu aí, como neta agora, né? A minha mãe sempre teve que trabalhar bastante. E eu fui mais... cuidada, mais criada, assim, né, desses cuidados mais diários pela minha avó também. Mas, naquela época, ela tinha funcionária também em casa, então, assim, Sim. Não era aquela coisa também tão intensa pra minha avó, né? Era muito mais do brincar, tá? Mas tinha funcionária pra fazer a comida de casa, tinha tudo isso. Hoje em dia, a gente vê que a avó, ela acaba lidando com um papel muito grande, né? De oferecer ali alimentação, Aí, na consulta, eles acabam falando: não, mas olha, ele assiste tela porque a avó oferece. Aí você fala: mas qual que é a condição daquela avó de não oferecer também? Porque aquela avó, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar, ela tem que fazer, ela tem que ficar com a criança e não pode dar tela ainda, porque agora a gente tem esse excesso, né, de informação também que tem que ser feito daquele jeito. Você tocou num ponto importante, alimentação. Vou até jogar para vocês 3 aqui. Quando tem uma situação, os pais deixaram os filhos com os avós, a alimentação, quem determina? Então, se a gente está falando que os avós estão colaborando e não tendo a responsabilidade de cuidar, né? Então a alimentação, teoricamente, vai ser determinada pelos pais, na casa dos pais, e os pais é que vão prover aquela alimentação. Agora, se você
deixou por conta dos avós... Aí na casa da avó pode tudo? Então, aí você vai ter que negociar algumas coisas. Sim. É claro que vai ter que ter algumas regras básicas, mas a criança, ela aprende que a regra da escola é uma, da casa dos pais é outra e da casa da avó é outra. E quando os pais chegam para mim criticando as avós, que eu fico muito brava com esse negócio de terceirizar e eu não tenho culpa de nada, e é tudo culpa da minha mãe. Isso é ruim, né? Ou da minha sogra, de não sei. Talvez é por causa dela. Talvez é por causa dela, aquelas coisas todas, né? Eu falo, mãe, chupa chupeta? Ah, na escola não chupa, mas chega em casa já vai pedindo. Quer dizer, na escola não chupa porque sabe que na escola não pode. E na sua casa eu falo assim, quer dizer que na escola ela tá tendo mais controles e mais educação, mais regras do que na sua própria casa? E a criança aprende pequenininha, quer dizer, esse chupa-chupeta é de 1 ano e meio. Eu falei, isso é com tudo. Então ela sabe que na casa da avó pode um docinho, depois, eventualmente, Sim. né? E esse docinho, isso é uma coisa importante até na parte pediátrica, tem que ser um doce nutritivo, não é para dar fine, né? Mas se for um doce de abóbora, né? Uma coisa diferente que vai ter uma parte nutricional, é muito melhor. E a avó... Aí sim tem esse papel de estar negociando com a mãe no que realmente não pode. Qual é a regra que não pode? Eu tomei uma bronca grande da minha nora outro dia, que aliás, antes da gente ser vó, a gente tem que ser mãe e sogra. E é importante, eu tenho 3 filhos. Cada filho é diferente um do outro. Eu que criei os 3. Você imagina as noras, que foram criadas por famílias diferentes, cada uma com seus valores, com as suas importâncias, etc. E as minhas 3 noras, tenho muita sorte, são excelentes mulheres, excelentes mães. E aí eu tomei uma bronca dela, porque eu fui brincar com a Aurora, peguei ela na escola, levei pra piscina, fiquei brincando e tal. A hora do sono dela, ó, foi embora. Chegou de noite, ela toda nervosa, a Aurora. Tá vendo? Ela fica assim quando ela não dorme à tarde. Por isso que eu faço questão dela dormir à tarde. Já entendi. Daqui a pouquinho a Aurora fez outra coisa. Tá vendo como ela fica quando não dorme à tarde? Sim. Por isso que ela tem que dormir à tarde. Eu falei, já entendi. Da próxima vez eu faço ela dormir à tarde. Quer dizer, a gente tem que entender que os pais têm determinadas regras e eles conhecem a criança muito melhor que a gente. Quer dizer, por que que eu vou inventar em um dia que não, dormir não vai fazer falta? Mas aí, por exemplo, isso é um ponto também interessante. Como fazer essa abordagem sem que haja uma mágoa? Parte psicológica, sem que haja ali o ressentimento. Como a gente fala que um casal também tem que ter a mesma linguagem, não adianta o pai falar uma coisa, a mãe fala outra, e o filho vai acabar se aproveitando, né, vendo o limite entre os dois. Entre a intergeracionalidade também tem que ter. Então, os pais é que vão determinar. Então, tem questões que são inegociáveis, como a Márcia falou. Não vai comer todo dia doce quando vai... Não, tem que negociar, tem que conversar. E, às vezes, os avós falam assim, mas no meu tempo... Mas o tempo deles era um outro tempo e eles cuidavam dos filhos. Hoje em dia são netos, né? Então, assim, também tem que obedecer tudo que os filhos falam. Então, é uma questão, é uma negociação. Em benefício de quem? Da criança, do filho, do neto. A prioridade é o cuidado, é a saúde física, a saúde emocional dessa criança. Então, não adianta ficar brigando, falando, não é assim, não tem que ser assim, eu aceito, não aceito, ficar fazendo... né, birra e tudo mais, não. Tem que ser negociado, tem que ser conversado. Eu digo porque muitas vezes, o que acontece? A senhora deu um relato importante. Às vezes eu acho que a abordagem, tudo não é o que se fala às vezes, é como se fala. Por isso que a parte psicológica é importante. Até qual é a dica que dá para dar para os papais e mamães que queiram ali dar uma bronquinha do bem, mas sem magoar também os avós? Acho que é importante a gente falar disso. E de repente eu acho que até trazer um pouco mais para perto, né? Então, por exemplo, uma consulta de introdução alimentar. Eu sempre converso com a família e procuro entender se o quanto aquela avó está com cuidado com aquela criança. E às vezes eu peço para ligar até em FaceTime se a avó não vai, porque a maioria, na introdução alimentar, muitos pais levam os avós juntos quando eles têm esse cuidado maior. E eu acho que também é tentar fazer com que o pediatra entre nessa conversa também. Eu acho que é uma forma da gente, de repente, não ser uma barreira. Um conflito ali. Sim. Só entre a culpa fica do pediatra, não é da... A gente divide um pouquinho. Mas você sabe que, assim, na minha consulta de introdução alimentar, o início do meu e-book, que eu vou conversando com eles, eu falo sobre isso. Eu começo um pouco mais atrás. Eu falo, olha, realmente as coisas mudaram, né? Antes, a introdução alimentar era feita com 4 meses, com papinha, batida e tudo mais. E a gente, do mesmo jeito que hoje a gente não vai colocar um filho deitado no Fusca atrás sem cinto de segurança,
porque isso a gente foi vendo que não era o ideal ao longo do tempo e o quanto a gente colocava em risco. Hoje a gente não vai fazer a introdução alimentar com 4 meses, porque a gente aumenta também o risco de engasgo, a gente não tem ainda os sinais de prontidão para conseguir começar essa introdução alimentar. E aquilo eu acho que as avós vão entendendo também e vão vendo o quanto é importante. Então aí eu falo olha, vamos fazer a rotina, o sono, né? Porque o sono também é uma coisa que hoje em dia a gente fala muito mais. Antes, assim, a criança dormia, né? A minha sogra fala isso, minha sogra também teve 3 filhos, ela falava, nossa, mas a gente não fazia tudo tão certinho. Esse excesso de informação também, às vezes, atrapalha um pouquinho, até né? interessante isso que você falou, até queria que você falasse e a doutora Márcia complementasse. Você cuida mais de crianças. Então, como é que funciona essa questão do diário, entre aspas, e depois como é que isso vai para a vida adolescente? Os primeiros 3 meses da criança é uma fase de estrogestação, né? Então a gente deixa mais no ritmo da criança. A partir dos 4 meses, até por uma questão de ajudar essa família a ter uma rotina, de já tentar melhorar o sono da criança também, essa parte, a gente começa a tentar seguir sempre os sinaizinhos de sono da criança, entender mais ou menos qual que é a janela de sono dela. Então, isso acaba... Quando o avô vai junto da consulta, a avó vai junto na consulta que tem o cuidado com aquela criança, ela começa a entender também que essa criança vai liberar menos cortisol, que ela vai conseguir ter um sono mais adequado durante o dia para ter um sono mais adequado durante a noite. Então, aquilo acaba fazendo com que a avó entenda o que a mãe tá falando, né? Então, às vezes, parece que vira um conflito ali só a mãe, parece que, não quero que fique, não, eu tô falando do sono porque não quero que fique à tarde com ela, não quero que vá na piscina. E, na verdade, não, é porque realmente a gente entende que o sono noturno, tem mães que falam, nossa, ela fez aquilo e, nossa, a madrugada inteira foi um caos. Então, eu acho que faz parte disso para tentar entender um pouquinho mais a dinâmica do dia, do que é melhor para ele, mas quando não é também só a mãe falando, Sim. eu acho que aquilo torna... A avó entende um pouquinho melhor também. Isso, É a depois doutora Eda, que foi pediatra dos meus filhos, minha professora, eu fiz medicina na Universidade de São Paulo, e ela acabou cuidando dos meus filhos, né? Graças a Deus, uma pediatra maravilhosa. E ela falava assim, vocês não discutam, quando tem uma dúvida, pergunta pra mim, quem decide sou eu, a culpa é minha. Pronto, acabou. Isso, né? Terceirização Aí era da doutora Eda, mas ela tem esse poder, e eu falo muito para as mães, eu falo assim, olha, é o seguinte, fala que a doutora Márcia mandou, a culpa é minha, não tem problema nenhum, né? E pronto, acabou. Algumas coisas a gente consegue resolver assim. Agora, em termos de relacionamento, é muito mais fácil. Por exemplo, se eu tiver algum problema, de eu conversar com o meu filho e não com a minha nora. Sim. Né? E se a minha nora tiver algum problema comigo, é melhor que ela converse com o meu filho para o meu filho vir dar um toque para mim. Sempre facilita muito mais, né? Até porque a questão da mágoa que a gente está falando, a mágoa do filho a gente supera muito mais fácil, né? Do que da sogra ou da nora. Exatamente, a gente tem uma tolerância maior, né? Eu acho que os sentimentos têm que ser levados em conta, é lógico que sempre, mas existe essa questão, até que o doutor trabalha bastante, que hoje em dia está se falando mais da questão da constelação familiar. O quanto a constelação familiar, ela consegue compreender o papel, de repente, de cada um na vida daquela pessoa. Por exemplo, se os avós tiveram um histórico X, o quanto isso influencia depois na vida daquele indivíduo? Então, né, a questão não é só a constelação, é a relação familiar, a visão sistêmica que a gente fala, porque a gente vem de um sistema familiar. Sim. E a gente herda diversas características desse sistema, não somente a parte genética, tendências físicas e tudo mais, mas também a história que as pessoas passaram, né, isso epigeneticamente também já está se mostrando que se transmite adiante. Então já tem trabalhos mostrando que, por exemplo, pessoas que descendem de prisioneiros de guerra e tudo mais, tem tendência até a doenças físicas, diabetes, obesidade, doenças crônicas maior do que outras pessoas. Então, essa transmissão, a gente fala que é uma transmissão transgeracional. Né? Então, é importante levar em conta, muitas vezes, esses conteúdos familiares, a parte emocional também. Né? E a gente sabe, colocando algo mais assim na psicologia, que avós, quando convivem com seus netos, né, às vezes avós mais idosos, eles têm um ganho na sua saúde muito importante. Então, né, é porque passam às vezes a se cuidar mais, porque sabem que tem aquele convívio, às vezes tem uma responsabilidade sobre os netos, não vão cuidar mais da sua saúde. E também já é conhecido o fato que para as crianças que convivem com os avós, elas também têm uma saúde emocional melhor. Né? Então, essa interação de gerações, a gente está falando aí pelo menos de 3 gerações, né? Sim. São os avós, os pais e os filhos,
todos tendem a ganhar quando essas relações também são saudáveis, né? Porque não é porque é avô que todo mundo é maravilhoso, que é pai e mãe que é todo mundo maravilhoso. Não é. Não, são pessoas, são seres humanos, cada um com as suas questões, né? Com o seu legado e tudo mais. Então, quando as pessoas conseguem olhar para isso e priorizar quem é prioridade, como eu já falei antes, é a criança. Então, tudo tem que ser feito em relação ao bem-estar e ao cuidado da saúde física e emocional das crianças. Mas todos ganham quando é uma relação saudável e harmoniosa. Sim. Os avós, porque tem o convívio com os filhos e com os netos, né? Esses filhos ou pais dessas crianças, porque tem uma rede de apoio. E esses netos e filhos porque tem um convívio com essas gerações e o ganho que isso traz para eles. Mas, claro, é necessário que essas relações elas sejam harmoniosas, sejam saudáveis, para que tudo possa transcorrer bem. Eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que todo mundo trabalha muito. Sim. Desde das pessoas mais jovens até as pessoas mais velhas, que cada vez mais, infelizmente, o mundo ideal seria que elas se aposentassem antes, mas elas estão tendo que trabalhar mais tempo. Como lidar com tudo isso? Por exemplo, os próprios avós. Hoje em dia, muita gente que passa dos 65 anos está no mercado de trabalho e poderia, de repente, estar cuidando do neto, tendo mais aquele calor ali da casa da avó, do vô. Às Como vezes vocês está cuidando enxergam? financeiramente, viu? Eu tenho Exato. vários avós que estão trabalhando, porque eles é que sustentam a casa. Você também deve conhecer muitas pessoas Sim. assim, né? Eu conheço um avô de 79 anos que ele falou para mim, porque ele não para de trabalhar porque os filhos e os netos dependem ainda dele. Olha que Às vezes até situação. na mesma casa. É. Até Às- mesmo dentro da casa. Às vezes o avô e a avó se sentem ainda responsável, se o pai e a mãe não têm condição, em prover ali o estudo. É verdade, infelizmente. E legalmente eles são também, né? Existem dentro da lei, se os pais não cumprem algumas questões, os avós têm que cumprir. Então isso é algo legal também. Mas aí já entra em jogo todas as dinâmicas familiares. A gente fala assim, mas então os filhos é que são... Muitas vezes tem pessoas que precisam que os outros sejam dependentes delas. A gente talvez não entre nesse assunto. Sim. Mas tem avós que querem isso, né? Então Constrói isso. constroem isso. E tem filhos que têm os seus filhos para dar para os seus pais, para que eles cuidem por diversas questões familiares, emocionais e dinâmicas que são até inconscientes também. Então não é, nossa, não vamos culpabilizar os filhos porque eles não conseguem ser independentes e os avós têm que cuidar. A gente tem que olhar a dinâmica de cada família. Exato. Sim, sim. Como é que isso chegou a esse ponto? Né? Porque numa família, vamos dizer assim, que consiga ser razoavelmente saudável, os pais vão educar os seus filhos para quê? Para que eles cresçam, sejam autônomos, independentes, financeiramente, afetivamente, né? Então, quando os filhos têm que voltar para a casa dos pais, ficam dependentes desses pais ou netos dos avós, é porque alguma coisa ali também não está muito saudável, alguma coisa aconteceu, sem querer culpar, Mas é o olhar. que eu falei, né? Quer dizer, quando você quer ser um bom avô, primeiro você tem que ser um bom pai, porque você primeiro tem que criar o seu pai para que ele seja um bom pai. Mas tem uma questão, muitos querem corrigir isso, né? Às vezes não se sentiram bons pais e querem ser bons avós, ou boas mães querem ser boas avós. Não tem isso, doutor? Ah, sim, sem dúvida. Lá em casa, assim, por exemplo, eu tenho a funcionária que cuida, mas graças a Deus a gente tem... Minha mãe ainda trabalha, mas minha mãe leva o Matheus na escola 2 vezes na semana, minha mãe busca quando eu preciso, e é aquilo que a doutora Márcia falou, não é aquele cuidado ali diário, daquele cuidado integral, mas são aquelas pessoas, minha mãe e minha sogra, que a gente sabe que pode contar sempre que precisar. Semana passada eu tive um parto em São Paulo, que foi mas estava agendado para um sábado, eu precisei ir numa sexta-feira. São as primeiras pessoas, e assim, é engraçado que às vezes as pessoas até que convivem com a gente falam, é engraçado isso, porque as duas ficam juntas. Elas vão lá pra casa, ficam com meu filho, elas dormem juntas, legal. são super parceiras hoje em dia. Ficaram amigas mesmo, sabe? E tem dias que minha mãe não tá e que minha sogra dorme comigo quando meu marido tem viagem a trabalho, alguma coisa, minha sogra fica comigo, dorme comigo pra cuidar junto do Matheus. Você tocou num ponto importante, até que Cuidar da sogra. não só da sogra, nossa. Por exemplo, quando você tem a configuração que a Tamiris explicou, que tem duas avós que são amigas, que bom, mas e quando elas não são? E aí? Então, Quando uma fala A e a outra fala B. Aí eu acho que entra muito na questão do Roberto, né? Lá vem o psicólogo, né? Eu vi uma definição essa semana, eu sou especialista em adolescente, então Sim. da criança, adolescente, adulto e da maturidade, né? E a gente está em época de Olimpíada, então nós estamos falando só dos deuses gregos, e aí eu esqueci o nome do deus grego, porque não é Gespeto, Japeto, não lembro o nome dele. Mas enfim, diz que a criança é a fase que você tem que se livrar do mimimi. A adolescência, você superar os impulsos, né?
a fase adulta de se livrar das mágoas. E a pessoa madura, que teoricamente são os avós, ela já se livrou das mágoas, ela já passou por essas fases Será? todas, né? Teoricamente. Teoricamente. Será? Mas aí você Teoricamente. pega uma pessoa que não conseguiu sair do mimimi. E às vezes tá com 14 anos e tá com aquela infância que já, né? E aí você tem às vezes uma pessoa de 60 anos que ainda não superou as mágoas. É assim do Peter Pan, não é? Que tem um nome? Isso aqui é a pessoa que não consegue amadurecer. No mundo de hoje tem muito isso, né? Muito. Tem. A gente vê por quê. Isso começa, como a Márcia falou, os filhos, eles têm que ser educados de que maneira? Pode tudo? O filho que tem que mandar na casa, como a gente vê hoje isso acontecer demais, né? Não, os Não filhos, sai eles do têm, mimimi, né? eles têm que aprender limite, porque senão eles vão para a vida sem limite. Então imagina como isso vai levar esse, que era uma criança, que é um jovem, que agora é um adulto, como é que ele teve essa educação? O que ele aprendeu? Como ele vai para a vida? Esperando que tudo seja satisfeito, todo mundo tem que me fazer o que eu quero, o que eu gosto. Então, é uma criança grande que está indo para o mundo. E às vezes vai ter problemas? E às vezes você tem uma sogra Vai. que é assim, né? Às vezes você tem, que não é madura e às vezes vai gerar esses conflitos. Então, quem tiver a maturidade nessa história, quem já superou as mágoas, quem já tem a maturidade, quer dizer, um fruto maduro, significa aquele fruto que está bom para comer. Então, essa pessoa é que vai ter que administrar essa relação, que é o adulto maduro, é que vai Da ter história, que superar né? da É. história, mesmo que sejam da mesma idade. Às vezes o adulto vira criança, né? Esse é o como problema. É importante isso que ela falou desde o começo, né? É, na verdade, a criação dos nossos filhos, né? Sim. Porque se nós formos bem criados, nós saberemos lidar com essa situação, né? Então, Exato. não, minha sogra tá lá em casa, mas que ótimo, ela tá lá pra me ajudar. Eu como mãe, eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu filho. Meu esposo tá viajando, que maravilhoso, eu tenho uma oportunidade ali, eu vejo isso como uma oportunidade. Agradecer. Exatamente, de gratidão da minha sogra tá ali cuidando junto comigo. Ela não tem obrigação nenhuma de estar ali. O problema é quando as pessoas acham que existe a obrigação, sendo que ela não existe. Existe obrigação, entre aspas, que nem o doutor bem pontuou, que é a questão legal. Eu até queria trazer isso para vocês. Está muito em alta as Olimpíadas. A gente está falando bastante do assunto. Inclusive, a Simone Biles, que é uma multiginasta, que é super vencedora, ela tem uma história pessoal de infância que veio à tona, já é bem conhecida, mas veio mais à tona agora. Ela teve um problema com os pais que eram dependentes químicos e quem teve que assumir a criação dela foi o avô materno. Só que até isso acontecer demorou 3 anos, ela ficou num orfanato. E aí ele depois, com a segunda mulher, que não era a avó, digamos assim, original, ela acabou assumindo ali também o papel e ambos são os pais dela. E quando a gente tem essa realidade de pessoas que são criadas diretamente pelos avós porque os pais não dão conta, como é que fica? Eu tenho vários casos, infelizmente. Tem casos muito bem sucedidos, né? Mas eu tenho uma avó especificamente que é um caso muito triste. O menino chegou desnutrido mesmo para mim e fui tentar tirar um diário alimentar péssimo. O pai preso, a mãe desaparecida, e eu falando que precisava alimentar o menino, ela falou assim, mas espera aí, eu vou ter que cuidar, ainda vou ter que cozinhar? A avó. Então, às vezes, nem a avó essa criança tem, né? Então, você vê que situação. A gente está falando disso porque é importante, acho que o papel de todo mundo aqui é fazer esse alerta para a sociedade. Então, por exemplo, numa situação... eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela não mora com os pais, ela mora com a avó, e a gente estava conversando a respeito disso, e eu falei, mas como é que é ali a sua vida com a sua avó? Você fala, não, eu falo sempre com os meus pais, mas eu prefiro morar com a minha avó. Isso não é comum, doutor? O senhor ouve bastante no consultório? Tem muito isso aqui, porque assim, tem as pessoas, que é o pai, a mãe, os avós das pessoas, e tem Sim. as funções. Então, uma criança, ela precisa das funções parentais. Função materna, função... O que é função materna? Função materna é cuidar, é proteger, é nutrir. E função paterna é ensinar, ir para o diferente, para o mundo. Então, o ideal é que essa família fosse saudável e que essa mãe e esse pai pudessem cumprir saudavelmente essas funções maternas. E os avós também cumprirem suas funções. Porque avós não vão ser pais. Eles podem até cuidar, fazer a função parental, mas eles são avós. E é importante também isso. Às vezes tem um pai preso, uma mãe que morreu, o que quer que seja, mas tem que estar presente, não pode excluir essa pessoa. Não é só criar né? e jogar para o mundo. Não. E é assim, você tem um pai, porque a gente trabalha na visão sistêmica, então, por exemplo, eu fiz um trabalho de pedagogia com sistêmica com uma professora que foi aluna minha, professora da rede pública, me convidou para trabalhar com ela num projeto ali com os alunos de 8 anos. E ela falou assim, faça o desenho dos seus pais.
né, da família. E tinha um lado que ficava vazio. Nossa. A criança não desenhava pai, avó, porque, como se não tivesse, fossem excluídos. Só o lado materno, por exemplo, né? E essa exclusão, ela traz um vazio para a vida dessa criança. Então, mas o pai é preso, é drogado. Não importa, é o pai. Se não fosse esse pai e essa mãe, a criança não tinha nascido. Se não fossem nossos pais, a gente não tinha nascido. E se eles fossem diferentes, eu gostaria que meu pai fosse isso, que minha mãe fosse aquilo, a gente também não teria nascido, porque eles teriam tido outra vida, outros encontros, outros movimentos. Então é importante a gente falar, não é só biologicamente, os pais são os responsáveis. Então a gente fala assim, meu pai é ruim, então não tenho pai. Tem gente que fala, não tenho pai, não tenho mãe. Como assim não tem pai e mãe? Todo mundo tem pai e mãe. E é importante colocar isso, porque a exclusão de figuras da família gera um vazio que traz problemas. Então, às vezes, os avós estão cuidando, cumprindo a função parental, mas são os avós. E os pais têm que estar presentes, pelo menos na memória. Olha, você tem pai, você tem mãe, a sua mãe tem um problema, ela sumiu, ou teve, né, ficou doente, ou seu pai morreu. Mas você não pode excluir ninguém do sistema familiar. Essa é uma visão sistêmica que a gente vê que traz consequências quando ela não é observada. E aí até... Ninguém assume o papel de ninguém, né? Sim. Eu acho que é isso. Você pode ter o cuidado da função. Exato. Mas, por exemplo, até, doutora, quando, no seu caso, você já pega a situação desde o início, do nascimento. Como até ajudar a identificar ali, às vezes tem muito depressão pós-parto. E aí, o papel dos avós nessa hora, às vezes é fundamental para que aquela mãe, ela tenha aquele resgate para ela não ter um problema de saúde ainda maior. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida. Assim, eu já tive casos até da primeira consulta do bebê vir o bebê com o pai e a avó. Da mãe não estar bem e não conseguir nem na primeira consulta do bebê. Então, eu acho que cabe ao pediatra também entender, orientar, saber orientar esses avós Exato. também, para que consiga colocar essa mãe nesse papel, consiga ajudar essa mãe a assumir essa função também, não simplesmente tomar o papel para eles, né? Porque e não julgar muitos também. avós fazem isso. Não, então tá bom, daqui que eu... Não, essa mãe, ela... É um momento hormonal também de muitas mudanças ali, então a gente tem que entender o momento que essa mãe está, mas tentar fazê-la assumir esse papel, e claro, e aí eu sempre falo, olha, vai me avisando, vai me falando como é que ela tá, vamos ver, às vezes precisa realmente de medicação. Eu entro às vezes em contato com o obstetra também, o médico da mãe, né, pra tentar cuidar de uma forma mais integral ali, mas colocando cada um na sua devida função, exatamente isso que ele falou. E a gente sendo avó não deixa de ser pai e mãe, né? Exato. Então, muitas vezes Cuidar a gente tá da cuidando... mãe. Exatamente. Cuidar do pai, por exemplo, né? Que nem eu tenho 3 filhos. Então, tem alguns momentos que eu vejo que eu tô cuidando do meu filho, não é nem da minha neta. Sem dúvida nenhuma. Que é porque o meu filho tá passando por um momento de dificuldade que precisa do meu apoio naquele momento, porque é meu filho. E que indiretamente você tá cuidando dessa neta. Exatamente. E detalhe, como avó e avô é mãe e pai 2 vezes, acredito que muitas vezes a sensação, isso que você está contando, doutora, é muito importante, porque ter esse olhar de acolhimento, de entender a necessidade do outro, é algo que muitas vezes os avós e avós entendem como ninguém. De ter ali o acolhimento, de ter ali aquele gancho para poder juntar todo mundo. Agora, na parte médica, uma coisa interessante, Tamires, você é uma médica bem mais nova que eu, né? Mas é uma coisa interessante. Sempre eu escuto o que a avó fala sobre a criança. É impressionante. Então, se a mãe chega e fala assim, doutora, não é melhor fazer um raio-x do meu filho? Eu vou perguntar, mas por quê? Que sintomas ele tá tendo? O que tá acontecendo? Não sei o quê. Se é a avó que chega, não é melhor fazer um raio-x? Eu já tô com o papel na mão. De que parte? Né? De que parte você quer que eu peça o raio-x? Porque assim, eu tô, às vezes, 15, 20 minutos, meia hora, que seja com uma criança, a avó tá o tempo inteiro percebendo todos aqueles sinais, aquelas diferenças, experiência também, né? Experiência de vida, maturidade. Então, quando a avó chega e fala que tem alguma coisa estranha, ou que tá percebendo alguma coisa, eu escuto com o triplo de atenção do que os pais estão falando. Doutora, até o senhor como avô estava contando uma história interessante, que o senhor foi pai em 2 momentos. Sim. O senhor sentiu muita diferença? Muita diferença, com certeza, né? Você ser pai aos 20, ser pai aos 40, são fases totalmente distintas, né? Então, quando eu fui pai aos 20, eu estava ali terminando a faculdade, era muito jovem, né? Então, você tinha muito mais inexperiência, mais medo. Qualquer coisa que acontecesse com meu filho, eu já estava correndo pro pediatra, pro Zé Arthur, né, que era o pediatra dos meus filhos, do Rafael primeiro. Depois, quando você, né, vai ficando mais experiente, mais maduro, envelhece, eu tive outro filho com 40.
né? O Gabriel com 41. Já tinha sido avô perto dessa data? Ainda não. Então, a diferença que o meu filho mais velho tem para o meu filho mais novo é a diferença que eu tinha quando ele nasceu, né? Eu poderia ser pai do Rafael do Sim. Gabriel, né? Como se fosse a mesma diferença de idade praticamente. E, claro, é outra fase de vida. Então, a gente já tem mais experiência, mais maturidade, já tem um outro olhar. Mas tudo é válido, né? Todas as experiências de vida agregam muito pra gente. Então, eu poder ser esse pai hoje também passou pelo pai que eu fui antes, né? Em todos os filhos que eu tive. E a gente vai agregando essa experiência, essa vivência. Isso tudo é importante. E sabe o que eu acho que é importante a gente tocar num ponto até dos avós? Porque cada vez mais a gente está tendo uma sociedade que tem doenças mentais, Sim. infelizmente, mais cedo. Então, existem casos... Outro dia eu ouvi um relato que eu fiquei muito chocada. Teve uma senhora que ela falou assim, eu não tenho ninguém. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 8 netos e ninguém me dá atenção. Então, é triste... Ela é viúva. Então, é triste você ouvir isso, porque muitas vezes os avós também se sentem... A gente está falando do lado bom, mas tem outro lado. Às vezes eles sentem falta. Eu tenho casos de mães que você percebe que não querem mesmo que a sogra ou que a avó entre mais dentro do ciclo mesmo do dia a dia deles. E aí você fala, poxa, mas tudo é pela criança, né? O quanto a gente consegue aumentar de conexão também. Às vezes eu falo, nossa, eu não teria tanta conexão, às vezes, com meu filho, às vezes na hora que eu chego do trabalho e tal, às vezes tem minha mãe que tá lá pra ajudar em alguma coisa, daí eu conseguir ter mais tempo ali com ele e ela suprir alguma coisa que seria da função. Exato. E vice-versa, né? Aquilo que eu falo, assim, não é pra ela assumir a função que eu tenho que fazer, mas isso ajuda demais. E eu acho que quando a gente entende que isso pode agregar mesmo na vida da criança, é mais conexão, é mais amor, né? É mais tempo que a gente pode ter de qualidade também com o nosso filho, quando a gente tem mais rede de apoio, quando a gente tem mais ajuda. Mas eu acho que o ponto crucial nessa história toda, e que resume um pouco do que a gente está falando, né, é que a responsabilidade da criação e da educação dos filhos é dos pais. E que quando a gente contar com a ajuda dos avós, que a gente dialogue para estabelecer quais são as condições, mas que jamais culpar e muito menos agredir e brigar, sempre de uma forma agradecida, que é uma coisa assim que eu fico... A única coisa que eu fico muito triste no consultório quando eu vejo é quando a filha ou a sogra ou o filho, enfim, reclama e Ou não deixam participar. ou culpa ou exclui, né, esses Ou avós. delega, entrega, ou quer dizer, não Delega, assume, né? O que não tem assume. uma relação saudável de família, né? Nada mais gostoso do que você poder ter o privilégio de conviver com seus avós. Nossa. Então, quem tem, aproveite, porque depois que eles vão embora, eles fazem uma falta. Ah, eu tô completamente apaixonada. Como eu não tive essa segunda parte de filhos aí aos 40 anos, né? Só tive aos 22. Então, agora, poder curtir as minhas netas com muito mais maturidade, mais leveza, mais compreensão, é uma coisa E maravilhosa. na casa da avó, pode tudo? Olha, tudo não, porque a avó é pediatra, né? Então, por exemplo, Já ajuda um não pouquinho. entra salgadinho de pacote. Eu tenho um colega pediatra que ele tem uma filha que não morava com ele e tal, né? Ele falou assim, na minha casa, quando ela vai... Olha só a situação. Pai, hein? Médico, pediatra. Ela tem uma gaveta só de porcaria. Na minha casa pode tudo. Eu falei assim, mas como assim, né? Não, a gente faz de tudo, depois sei o quê. Eu falei assim, mas né, não é assim. Então, na minha casa, não entra salgadinho de pacote, não entra fine, não entra essas coisas muito vagabundas. Mas tem um doce de abóbora, tem um Tem o bolinho da doce avó? de ovos. Ela faz comigo queijadinha, Ai, que ela gostoso. sabe fazer. Tá Então, vendo? ela não tem nem 3 anos. E ela serve para as pessoas, né? Mas ela, veja bem, uma coisa que dá trabalho de fazer, uma queijadinha dá trabalho, Oh. depois você tem que assar, aí vai no papelzinho, assim, uma para cada um, então não dá para ter um monte, porque deu trabalho para fazer, demorou, vai ter Que é 8 como era antigamente, pessoas, né? É. vão ter 8 queijadinhas. Você já viu- afetiva, gente. É E muito ela legal. fala para as pessoas, ela fala assim, olha, o que vai aqui, né? Ela fala para a pessoa, olha, vai queijo, ovo, coco, leite, ela fala direitinho, e ensina a comer. Tira a roupa, que vem o papelzinho, né? Então ela vai comer um doce, e ela sabe o que tem ali, e tem alimento, né? Então eu acho que isso é uma coisa boa. Você já ouviu aquela frase, nada de embalagem, tudo de pote? Porque aí você produz o seu alimento e você não consome o que é industrializado. E na casa Desembala menos menos, e descasca descasca mais. Exato. E na casa do vô, como é que é? Então, assim, meus netos moram em São Paulo, então a gente não se vê tanto. Mas quando Sim. vem, é muita bagunça. Mas não pode tudo, tem porcaria na minha casa? Não tem.
A gente Eles batem come- um papo, assim, aproveitando que o senhor é psicólogo, às vezes tem alguma coisa que não fala com os pais e vai lá e bate um papo com o Meu vô. neto ainda é pequeno, tem 5 anos, né? E minha netinha fez 2, então assim, ela então tá são ainda pequenos. pequenininha. E também já Né? abusei com tela, tá? Mas sim. Meus filhos foram telas. para um casamento, a Aurora tinha 6 meses, mamava no peito, ela não tomava nada, sabe? Mas não pegava peito, né? Bom, tudo bem. Foram pra festa, essa menina começou a chorar. Eu falei, será que ela tá com dor de ouvido? Eu tentei de tudo, eu tentei dar até leite no copinho, fiz de tudo, ela não parava de chorar. Chegou uma hora, eu apelei. Liguei a Foi pra televisão, telinha. botei ela no Peppa Pig. Aquele negócio deve ter alguma É coisa hipnótico. É hipnotiza. hipnótico. Gente, é a cor. eu nunca vi É a uma cor, coisa é o igual. som, é a É troca a de troca imagem. rápida. Alguma imagem. coisa, Agora ela coloca a aceitou ali fazendinha lá pra mim. ver. Põe pra galinha pintadinha. Não, A vamos. gente o fica Bita, assim, o quando mundo você tá, Bita. a gente para. Gente, pra- ela era pequenininha, dormimos eu e ela no sofá, assim, né? Meu marido chegou, cobriu nós dois, eles chegaram, tava eu e a Aurora desmaiados no sofá. Não tinha outra situação, não tinha mais o que fazer. Então, às vezes, a gente realmente passa por cima de coisas que a gente também não acha certo, Sim. mas porque tem hora que não tem como. Mas isso é nós uma como exceção, pais, né? É uma exceção. Porque às vezes os pais, eles fazem isso porque assim, também por várias situações, porque às vezes chega, tá cansado e o filho tá lá exigindo, acaba deixando, né? Ou então para se ver, né, para se livrar também. Então isso não é saudável. Agora uma exceção, de vez em quando, fazer tudo bem, né? Exceções existem para Equilíbrio, né? uma exceção pouco, mesmo, é como se Tanto é que chama, ela tá né? fazendo 3 anos, eu Não tô é- falando disso ainda. Tá vendo? Regularmente, não é regular você Mas- deixar todo dia o filho na tela, todo dia comer Sim. doce, porcaria, não. E a gente tem que entender o motivo disso, né? Qual é o motivo de eu estar deixando na tela? É porque eu tô diminuindo a conexão com meu filho? É um momento que eu tô cansada do meu trabalho e eu tô terceirizando o cuidado pra televisão? Mas E aí... eu tô diminuindo o tempo de qualidade que eu tenho com meu filho pra deixar ali? Ou é na hora que eu Sim. tenho minhas necessidades fisiológicas que a mãe tem que ir ali pra deixar ali? Então eu sempre brinco isso até na consulta com a mãe. Eu falei, nunca... O tempo de tela a gente tem que entender como uma emergência, né? Agora, se isso daí tá diminuindo o tempo que você tem com seu filho, aquilo ali acaba sendo uma fuga, né? Pra você não ter que sentar pra brincar e tudo mais, isso com certeza tá afetando. Mas isso é a um saúde. assunto que daria um Opa! outro Podemos podcast. falar um programa inteiro só de tempo Só de de tela. É. Bom, mas vamos encaminhando aqui para o final. Muito obrigada, acho que foi um bate-papo enriquecedor. Só rapidamente, se vocês quiserem deixar os últimos recados aí para os vovôs e vovós, acho que é uma mensagem acolhedora também que faz toda a diferença. A minha mensagem é essa, né? Não briguem com os vovôs e com as vovós, conversem com eles. Se eles estão ajudando vocês, agradeçam, porque é uma coisa que a gente sabe que hoje é muito valioso, muito difícil e muito importante. Eu diria assim, obrigado, né, pela presença, foi um prazer estar aqui com a minha amiga, uma nova colega, né, e com você nesse podcast, sucesso ao podcast, e a mensagem é que se aproveite os avós, né, porque os avós não vão ser eternos, obviamente é muito natural que daqui a algum tempo não se tenha mais avós. Eu, como vivenciei meus 4 avós até os 17 anos, eu fui muito feliz por isso, né, fui abençoado por isso. Então quem tem os seus avós, aproveite bastante. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada, que eu agradeço também o convite. E eu vou terminar só com uma frase que a minha mãe fala muito isso, que eu como não sou avó ainda, mas ela fala que é maravilhoso ser mãe, né? Ser mãe é uma das coisas mais, é uma dádiva de Deus. Mas ela sempre fala, mas você não sabe o que é ser avó. Ser avó é muito mais gostosa. E dê então é que a valor, gente né? consiga aproveitar isso também, né? Sem dúvida. Obrigada a todos. Acho que Obrigada. dar valor é a mensagem que fica também. Com certeza, Aproveite, com curta. certeza. Fale o quanto ama enquanto estão vivos, porque sem dúvida é uma experiência incrível. Bom, a qualquer momento a gente volta com mais um episódio do Saúde Verso Cast.